Fala pessoal, como que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da FLP. Galera, no vídeo de hoje eu queria apresentar para vocês aqui duas ferramentas de inteligência artificial que eu utilizo no meu dia a dia, tá? E eles me fornecem aí diversos insights a respeito do meu comportamento em relação ao que eu me proponho a fazer todos os dias, tá? Então, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre essas duas ferramentas, tá? A primeira é a MindMeister e a segunda ela se chama Notebook LM. Ambas as ferramentas são gratuitas. Na verdade, em um determinado ponto você precisa pagar, mas eu vou te mostrar aqui que no plano gratuito já é possível extrair muita coisa dessas ferramentas. Então, bora pro vídeo porque tá muito legal essas dicas aqui, tá bom? Bora pra lá. Bom, galera, primeira ferramenta aqui, ela se chama MindMeister, tá? Eu vou deixar no link da descrição os links para cada ferramenta, se você quiser utilizar, tá? Elas têm formas diferentes de serem utilizadas, mas elas se complementam muito, tá? A primeira aqui é onde eu gosto de escrever tudo que eu penso, né? Então, tudo que eu vou aprendendo e entendendo sobre leitura de mercado, eu vou expandindo, né? Então, dentro de leitura de mercado, eu tenho as minhas estruturas, nos meus tempos gráficos, né, que eu utilizo. Eu utilizo aqui o que eu uso como gatilhos, né, como que eu faço as minhas entradas pelo meu operacional, quais são os meus padrões que eu gosto de utilizar, quais são os indicadores que eu acho que são fundamentais, como suporte e resistência. Então, por exemplo, o que eu considero obrigatório, né, são os canais de regressão que eu utilizo, que são os cálculos de ponto de equilíbrio e os cálculos do justo, a frequência aqui que eu coloquei, mas essa frequência ela já é determinada pelo ponto de equilíbrio. E o que eu acho opcional, né? O preço justo calculado, ele tá aqui, mas na verdade, esse cara eu tenho que arrastar ele para cima. Então eu já vou fazer isso aqui ao vivo com vocês, porque eu preciso mudar esse cara aqui. Ele se torna um campo obrigatório. Tá? E assim, você vai escrevendo e você pode ir expandindo, ó. Você pode expandir para a direita ou pode expandir aqui para baixo. Se você quiser colocar mais um ponto aqui, por exemplo, no preço de justos calculados. E aí você pode clicar nessas bolinhas aqui, ó, e aí ele vai minimizando para vocês, tá? Por exemplo, o que é necessário eu entender e evitar? Então, quais são os gifts que eu tenho que evitar? Aí eu vou escrevendo aqui e vou colocando regras conforme eu vou escrevendo. Então, tudo isso aqui são coisas que eu sigo, coisas que eu evito mediante ao operacional que eu utilizo, tá? Que é esse operacional que vocês conhecem aí. E eu coloco tudo, cara, tudo. Por exemplo, mídias sociais, ó, YouTube. Eu separo aqui, ó, vídeos longos e separo por categorias. Enfim, e eu vou expandindo eles até até a ideia acabar no dia, porque no dia seguinte a gente continua. Então, se você quer uma ferramenta onde você pode escrever uma ideia, e essa ideia ela tem várias ramificações, o MindMeister é uma baita de uma ferramenta ali, onde ele faz um belo mapa mental, seja do seu comportamento, seja do seu operacional, seja do seu dia a dia. É uma forma de você organizar as suas ideias, tá? E isso tem me ajudado bastante. Então, eu deixo aqui essa primeira dica, né, do MindMeister, que é uma baita de uma ferramenta e 100% gratuita, tá bom? A segunda ferramenta, galera, o nosso Notebook LM. O Notebook LM, ele também é gratuito, tá? Gratuito até 50 fontes, eu já vou explicar o que seria isso, tá? Mas aí você vem aqui, você cria um notebook para você. O meu já tá criado aqui. E tudo que eu faço, galera, todo o meu diário que eu escrevo à mão de tempos, eu alimento ele aqui. Então, eu venho aqui, eu coloco o texto copiado e eu vou escrevendo. Ó, dia 11/4, por exemplo. E aí eu costumo escrever o que eu fiz, por que eu fiz, resultados, como estava me sentindo. E se aconteceu algo anormal na minha vida pessoal, tá? Porque isso, conforme você vai alimentando essa ferramenta, é uma inteligência artificial que ela aprende sobre você. Então, ela só vai aprender sobre o que você colocar como fonte aqui dentro. Então, por exemplo, eu tenho as regras do meu operacional, eu tenho o meu diário transcrito aqui, ó, que eu coloco todos esses textos colados, ó, são relatos do meu dia. Eu tenho aqui as aprovações, eu tenho um relatório de performance, ó, eu tiro print, coloco tudo aqui.
Eu tenho meu e-book do meu operacional. Ó, eu tenho aqui erros que eu fiz nesse dia 27/3. Cadê? O que mais? Eu tenho o meu site, o meu canal, ó, o meu e-book. Tá vendo? Ó, tudo nessa parte esquerda, ó. Eu treinei essa inteligência artificial para ela aprender sobre as regras do meu operacional, o que eu venho fazendo todos os dias. Então, por exemplo, ontem, dia 10/4, eu tomei um stop loss aqui, ó. Eu tomei um stop loss aqui. Eu vendi um fundo totalmente precipitado e tomei 250 pontos aqui de stop. Depois ele até desceu um pouquinho, iria proteger, mas a gente... totalmente fora, assim, tipo, não tinha por que eu entrar aqui, tá? Foi um erro mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu tirei uma print desse cara, eu deixei aqui essa seta verde falando que eu tomei um loss nesse ponto, vim até ela e coloquei uma fonte como loss.png. E aí eu perguntei para ela aqui, ó, no arquivo loss é uma print de onde eu entrei vendido, que é a seta verde. Entrei vendido e tomei stop cheio. O que eu fiz de errado baseado no meu operacional? E aí, com tudo que você alimentou ela vai correlacionando algumas coisas, né? Então, quebra de estrutura invertida, né? Então, ó, o que é classificado no seu material como um dos erros mais comuns de iniciante, e eu cometi, que é operar contra a tendência. Sinais de compra versus ação de venda. Você mencionou que a seta verde, que é o gift de compra que deu, não a seta que eu marquei, mas também tinha um gift de compra ali. Então, no seu indicador, a cor verde indica respectivamente tendência de alta confirmado ou possível. Vender em um sinal verde é uma violação direta da sua regra de coloração, que diz que você deve focar em compras quando os indicadores estão alinhados no verde. Vender no fundo ou suporte. Aí ele fala aqui que o ponto da seta verde parece ser um teste de uma região onde o preço encontrou um suporte após o rompimento. Seu diário já registrou esses erros antes. Dia 15 de 2025, onde você admitiu, tudo indicava venda, mas era fundo. Tentativa de adivinhar, topo ou fundo. Seu registro do dia 27 menciona que você costuma precipitar o movimento ou adivinhar, entrando antes da confirmação real. Ao vender ali, você provavelmente ignorou o índice, que deveria estar verde, e realmente estava. E os juros, que não estava caindo, que não estava subindo, ele estava caindo, para tentar pegar uma reversão que não existia no gráfico. Conclusão, você ignorou a análise em Z. Esse número aqui, ó, é as fontes do qual ele tá pegando padrões, tá? Então aqui é a fonte 5, a fonte 6, a fonte 4, a fonte 11, tá? Então o contexto era de alta, era uma região de suporte, o gatilho era de compra, mas você executou uma venda. Faz sentido com o sinal visual do indicador, estava te avisando para comprar, mas o impulso de achar que ia cair dominou a execução. Então, assim, foi uma decisão totalmente precipitada, né? Eu entrei em um comportamento que eu tenho de que às vezes eu tento precipitar ou prever o que o indicador vai indicar antes mesmo dele indicar. Não sei se fez sentido isso para vocês, tá? Mas é um comportamento que eu tenho, que tá aqui e eu tô tentando melhorar a cada dia. Enfim, você tem essa possibilidade de conversar com ela quando você alimenta tudo aqui referente a você, tá? E ele também te dá um estúdio, tá? Onde você pode fazer um resumo em áudio, uma apresentação, resumo em vídeo do que é o seu operacional, por exemplo, ou um resumo em vídeo do seu comportamento, um mapa mental, e aí ele vai fazer basicamente isso aqui. Você pode fazer relatórios em Word, PDF, você pode fazer cartões dinâmicos. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Eu fiz aqui, ó, FLP, clareza no seu trade. Então, eu pedi um vídeo bem rápido, resumido aqui, sobre o que fala os meus documentos, de uma forma rápida. Aí, no outro vídeo, eu pedi para ela fazer, sobre apenas como que funciona a minha regra de coloração. Ó, são 6 minutos. E aí, pessoal, vamos direto ao que interessa? Ó, aí você pode aqui expandir. Essa é a pergunta de $1 milhão. Por fim, vamos entender o que ela tá por trás dessas cores. monta para você Claro, vídeos qual a e mentalidade certa para slides e usar essa apresentações ferramenta. nesse formato. Pensa no Olha, mercado bem como legal. se fosse um terreno Fica que a gente de precisa uma forma navegar. bem Antes de usar qualquer didática, bússola, bem educacional. a gente olha para o gráfico, a leitura do mapa fica bem clara. Do lado esquerdo, a gente vê uma tendência para que de você alta. sempre aprenda Aí a gente diz que o com mercado seus está erros, né, lateralizado. e tenha Esse é o plano de funda- ação Rompe o suporte. a respeito do Qual seu a força e a comportamental. direção? Um código de cores Olha lá, que as traduz o momento regrinhas. Eu tô pulando aqui para não passar tudo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que ela é capaz de fazer. mais
O primeiro passo da nossa fórmula é o quê? Esperar o preço romper. Quebrou, uma nova LTA se formou e aí, pá, apareceu o candle verde escuro. Essa foi a Isso aqui é confirmação final. tá entre O aspas sinal aqui, porque verde, foi eu que escrevi, literalmente, né? para E eu entrar que na operação. relatei o porquê que eu Então, para comprei. resumir o processo, são E aqui 4 passinhos. é Primeiro, todo o contexto análise. em que A eu gente faço marca as as linhas minhas de análises, tendência, né? De esperta acordo com aparecer, o e-book e só e os meus dá uma relatórios olhada por baixo de do capô. performance. Ela fala Mas o que quando tem por vários trás da sinais lógica. Agora a gente chega num ponto que é, talvez, uma ação fantástica. E no final ela Mas faz ela não. Se o contexto geral do mercado favorece a complemento, né? operação, isso ainda depende ao olhar fizesse toda a nossa análise primeiro, de que tudo se alinhou. Então, assim, Mudar você pode voltar pro seu estúdio aqui e fazer diversos conteúdos a respeito de você mesmo. Porque, galera, o mais importante da nossa jornada de consistência, ela não se trata de você ser um cara assertivo no gráfico. Enquanto você não gerar dados sobre o seu próprio comportamento, você não tem como montar um plano de ação para você se aperfeiçoar ou para você melhorar o que você precisa melhorar, né? Então, escreva, gere dados sobre isso e a gente tem uma inteligência artificial aqui prontinha para identificar padrões de erros e te ajudar nessa questão de melhoria contínua no nosso psicológico, tá? Então, eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido aí para vocês, espero que ajudem vocês de alguma forma. Minha recomendação pro final de semana é: comecem a escrever seu diário, tá? Escreva na mão mesmo e depois você alimente. Uma vez por semana, alimenta ali o Notebook LM, tá? O Notebook LM, ele tem até 50 fontes para vocês utilizarem, então é importante que você não faça cada dia uma fonte, assim que, sei lá, cada 10 dias você gere uma fonte, para que você consiga utilizar a forma gratuita da melhor forma possível. Beleza, galera? Então, espero que tenha feito sentido. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber se você curtiu essa ideia. Me fale aí nos comentários, você conhecia essa ferramenta, acha interessante, faz sentido para você, você vai usar, você acha que não. Ative os sininhos, me sigam nas redes sociais e até a próxima. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!